Dia Nacional da Consciência Negra na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro. É uma oportunidade para a gente lembrar e se conscientizar, né? Promover debates, reflexões acerca da inserção do negro na sociedade brasileira, que tem que acontecer o ano todo. Dá uma olhada. Em 13 de maio de 1888, o Brasil encerrava uma das páginas mais sombrias de sua história, o período escravocrata. Naquele dia, o Senado do Império Brasileiro aprovava a Lei Áurea, que foi ratificada pela princesa Isabel. Impulsionada pelo movimento abolicionista, sua assinatura determinou a libertação da população negra das mãos dos donos de engenho. A partir desse marco histórico, o povo negro se deparou com outra luta, ainda mais árdua, a de conquistar o reconhecimento e igualdade social. Após 131 anos, os movimentos seguem batalhando contra o racismo do dia a dia e a desigualdade na sociedade brasileira. No Revista da Cidade de hoje, nós vamos conversar sobre os marcos jurídicos da luta da população negra no Brasil. Para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio eu estou recebendo Vinícius Mota, que é advogado, professor de Direito da Damásio Educacional e mestre em Direitos Humanos. Bem-vindo à revista. Tudo bem, querido? Agradeço o convite. A gente que agradece, fica à vontade. E também a Monique Rodrigues do Prado, que é advogada, participante do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Prazer enorme conversar com vocês, viu? Uma data muito importante, e essa é uma discussão que a gente traz para o Revista, não só nessa época, vivendo esse momento, mas é uma discussão que ela tem que ser feita o ano todo, né? Porque apesar da gente encontrar muitas conquistas, né, de espaço, de representatividade, a gente ainda tem um caminho gigantesco a percorrer, né? Com certeza. Uma satisfação estar aqui no programa, né? Nossa. E a gente viu recentemente dados importantes, trazendo, por exemplo, a ampliação dos negros na universidade pública. Isso foi muito legal. Muito importante, que comemoração fantástica. Quer dizer, só para a gente ter uma ideia e repercutir esse dado, em 2005 nós tínhamos coisa de 5% de negros e pardos nas universidades públicas, né? Isso. E agora o IBGE acabou de lançar, né, esse novo levantamento mostrando que já passou da maioria, né? Mais de 50%. Chegamos aí a 51%, isso é muito importante. Mas a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, né? Porque o ideal seria que a gente conseguisse passar todos os cenários de discriminação. Então a gente tem bastante tempo ainda, né? E quando a gente vê situações como o que aconteceu, por exemplo, essa semana, no jogo entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, onde a gente teve ali uma situação de injúria racial contra um segurança, a gente vê que esse caminho ainda precisa ser percorrido, a gente precisa falar muito sobre isso, né, Monique? Veja, é importante nós observarmos que o Brasil ele tem assinado tratados internacionais, convenções para mudar um pouco desse cenário, criado institutos jurídicos para mudar um pouco desse cenário. Mas, infelizmente, essas agressões diretas, que são as chamadas injúrias raciais, elas continuam acontecendo, por isso a importância das pessoas continuarem denunciando, levando às delegacias para que sejam instaurados inquéritos policiais nesse sentido. Nessa situação do jogo de futebol, depois teve uma entrevista com um rapaz. Aí ele mencionou, não, mas eu não tenho preconceito porque tem rapazes negros que cortam o meu cabelo. Mas isso não é a situação, isso não é o que... Não mostra absolutamente nada. Não resolve né? nada, né? A gente precisa discutir bastante isso, né? A informação é a nossa principal ferramenta para conseguir resolver esse problema. Exatamente. Vamos explicar então para o pessoal de casa qual é a diferença entre crime de racismo e injúria racial? Porque ainda tem muita confusão. O racismo, ele é uma violação que vai na humanidade. Então, entende-se na jurisprudência, nas decisões dos tribunais, que racismo é aquela situação em que vai não só contra o indivíduo, mas contra toda uma humanidade. Enquanto que a injúria racial, ela é uma violação direta. Os casos de campos de futebol têm sido enquadrados em injúria racial. No entanto, existe uma grande reclamação do movimento negro, porque esse é um conceito jurídico muito restrito para dizer o que é racismo, porque racismo ele passa numa perspectiva muito maior, muito mais ampla, como o colega estava explicando. E com N consequências na sociedade. Com muitas consequências econômicas na vida desse profissional. A gente está conquistando agora essa entrada de maiores negros nas universidades, mas nos cargos de representação numa empresa, por exemplo, ou no Congresso Nacional, a gente não tem ainda uma amplitude de pessoas negras representando a agenda do movimento negro na sociedade brasileira. A gente tem algum tipo de dado que mostra com relação a ganhos salariais, a diferença também? Sim, recentemente o IBGE publicou
um estudo indicando que aproximadamente a renda das pessoas negras equivale a 75%, né, da renda das pessoas brancas. Então a renda já é menor. E aí quando a gente vai observar esse aspecto, olhando as diferenças de gênero, nós observamos que as mulheres negras recebem ainda menos que os homens negros, que recebem ainda menos que as mulheres brancas em relação aos homens brancos, né? Então tem esse tipo de diferença de renda. E aí um ponto importante, muitas vezes a gente pensa assim, é porque a escolaridade é diferente. Mas essa diferença de renda acontece até nas pessoas que têm o mesmo grau de instrução. Olha só. Então, a questão é racial, claro, né, nesse aspecto. Não tem como concluir outra coisa. Exato, Sim, né? É interessante esse ponto que o doutor observou, porque no Brasil o racismo ele acontece e atinge 2 pontos coligados diretamente, que é raça e classe. Sim. Então, está diretamente relacionado. Por isso que quando a gente fala de cotas, que é um instituto polêmico de políticas afirmativas, ela fala cota racial, mas ela envolve a condição econômica daquela pessoa. Claro. Tem uma questão econômica por trás daquilo. Tá certo. Agora, a gente teve, ao longo das décadas, né, a gente teve uma série de conquistas importantes, né? Do crime de racismo, de injúria racial, a lei da igualdade social. Mas a gente sabe que a distância entre a aplicação, a promulgação da lei e a sua aplicação, e isso repercutir de fato na vida do cidadão, no dia a dia dele, tem uma distância, né, muito grande, muitas vezes de tempo, um delay muito grande, né? Como é que isso vai repercutir na sociedade? Essas conquistas, como é que vocês já percebem no dia a dia? O que a gente pode dizer que isso teve de ganho, de prático, na vida da população negra e parda? Bem, se a gente for observar, a gente teve aproximadamente aí 350 anos de escravidão. E aí o Brasil começou a se preocupar com essa questão e trazer leis para isso recentemente, né? Então, nos últimos anos, a gente começou a buscar medidas para resolver. Então, falta muito para resolver toda essa história, né? Então, nos anos mais recentes, a gente teve o Estatuto da Igualdade Racial, que foi bem importante, porque ele trouxe evidência para essa situação, que até então não se falava, né? Se acreditava que a gente vivia numa democracia racial e que esse tema era uma bobagem. Não, temos diferenças sociais que precisam ser sanadas. E quem não está nesse lugar não entende o que é isso. Exato, né? E é importante também acrescentar que essa é uma agenda, a igualdade racial, ela é uma agenda fomentada pelos movimentos sociais para que se levasse a legislação. Então, o Estatuto de Igualdade Racial, ele é um marco para dizer assim, olha, nós, Estados brasileiros, reconhecemos que existe o racismo e a gente quer tomar providência em relação a isso. Vamos fazer alguma coisa. Mas existe uma demanda dos professores que estão na sala de aula com a Lei 10.639, por exemplo, que é a lei que vai falar do estudo da história afro-brasileira, que é uma demanda de que não há ensino específico, uma formação específica para que esses professores possam tratar em sala de aula a aplicação de um conteúdo voltado... De uma educação voltada para isso. De uma educação voltada para isso, porque é de criança. Claro, isso sempre foi um ponto muito pouco tratado na educação, então criou a legislação, agora os professores têm que ensinar a história, né, do afro-brasileira. Mas eles não tiveram a formação sobre... Né? E ainda pensando na legislação, nos anos mais recentes a gente teve a definição de uma lei para que as universidades tivessem cotas sociais e dentro das sociais raciais também, o que é essa conquista que nós tivemos de mais estudantes negros nas universidades vem daí. Pouquinho tempo depois a gente teve uma outra lei tratando de cotas para concurso público, porque um dos pontos do racismo é o seguinte: como tem essa diferença social, eu estou acostumado a ver o negro em posições socialmente subalternas, com muitas aspas, né? Nós precisamos incentivar a que eles estejam em outros espaços sociais importantes para reconhecer também a sua capacidade. Claro. Então, isso é uma conquista importante. Com né? certeza. Então, E esse como é tão importante, afinal de contas, a forma de passar essa informação para que justamente crie nas pessoas, na criança, um senso de igualdade, para que essas diferenças desapareçam absolutamente com o tempo. Porque muita gente questiona algumas questões que são colocadas como que estão fomentando ainda mais a separação ou a diferença. O que a gente costuma falar é que faça o teste do pescoço. No ambiente, no espaço em que você frequenta, olha para o lado e vê quantos negros estão à sua volta. Na escola do teu filho.
olhe, observe isso, porque se não tiver crianças negras ali, a tendência dessa criança não entender como que o racismo se reverbera na sociedade brasileira, vai ser muito difícil para essa criança processar isso na vida adulta. Então, é interessante observar, olhe para o lado, olhe no seu espaço de trabalho, quem são os negros que estão em cargos de liderança, quem são os negros que estão em cargos subalternizados, não que haja nenhum problema em relação a isso, mas quando a gente tem uma discrepância muito grande de pessoas negras em cargos subordinados e você não tem referências de pessoas negras em diretorias, isso é muito complicado. E isso realmente é uma questão social muito difícil da gente resolver, porque certeza. quando a gente olha nas diferenças de classe, por exemplo, pode ser que tenha um ou outro numa classe de 30 crianças, uma criança negra ou exceção. Duas, não Exatamente. é? Sendo que muitas vezes, olha só, o número é tão discrepante porque hoje o número de pessoas autodeclaradas negras no Brasil é de 55,8%, então teria que ser pelo menos a metade. Exato, esse é o olhar. Se é 55,8%, nós deveríamos ter aproximadamente esse mesmo número em todos os espaços sociais. Exatamente. Porque quando a gente fala da questão racial, não se busca qualquer privilégio para o negro, se busca condições iguais. Para que todos se desenvolvam e alcancem a felicidade. É disso que a gente está tratando. Então, você é um rapaz negro, jovem, você quer ser, por exemplo, juiz. Bem, isso vai. Se você já viu algum juiz, facilita. Você quer ser médico? Você foi atendido por algum médico negro? Porque senão você vai imaginar que isso não é para você. E aí o Brasil deixa de aproveitar a sua maior riqueza, né? Que é essa juventude que vem aí. Então, a gente tem que possibilitar que todos possam se realizar de maneira plena. Né? Com certeza. Com certeza. O exemplo das universidades, que a gente vê esses dados de equivalência dentro das universidades, é muito importante. Uma conquista porque importante. vai ao Sim, encontro do que a gente está conversando aqui. Ou seja, as cotas raciais surtiram efeito na sociedade brasileira. O que a gente precisa agora é que esses jovens que depois de entrar permaneçam na universidade, tenham incentivos de continuarem se vendo nos professores. E mais do que isso, que depois quando e depois saiam... eles consigam um emprego. Perfeito. Esse é um Quando outro sair da ponto universidade, também. como é que vai ser essa inserção no mercado de Muito trabalho? bom. Isso é uma discrepância muito grande dentro do cenário corporativo, porque o corporativo não está absorvendo. Dentro das nossas carreiras jurídicas, os números são infames. Ainda são, Muito. mesmo tendo a Na mesma casa dos capacidade. 90%. Em todas as carreiras jurídicas, na casa dos 90%. Juízes, Ministério Público, advogados, todos. 90% de todas das carreiras jurídicas são brancas. São números As pessoas são vergonhosos. brancas. Então, é o que o doutor estava falando. A gente precisa criar um cenário de representatividade. Um caso pessoal, uma menina aos 17 anos, eu estava num evento e aí me apresentei como advogada, ela começou a chorar. Negra, porque ela nunca tinha visto uma advogada negra. Olha só. Então, é muito impactante essa vertente da representatividade na Sem sociedade dúvida, brasileira. Sem dúvida. Agora, para a gente continuar ao combate, né, das pessoas que, infelizmente, ainda são criminosos, né? Não dá para dizer, afinal de contas é lei, né? Como é que quais são os passos para fazer uma denúncia sobre racismo ou sobre injúria racial? Nós temos alguns espaços, né? Por conta de experiências profissionais, eu passei um tempo trabalhando num órgão público que recebe denúncias relacionadas a comportamentos que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Tá. Então, qualquer pessoa que sofreu uma discriminação... Porque às vezes ela é sutil, né? Muito. E Às vezes ela não é declarada, ela é pode ser aquilo sutil. que a gente fala, né? A gente faz uma distinção às vezes entre o preconceito, que é aquele juízo lá dentro que você não fala, mas você... E tem a discriminação que de fato você vai lá e ofende uma pessoa, né? Então, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, eles têm um espaço específico para tratar de igualdade no ambiente de trabalho, seja a questão racial, de gênero ou outro tipo. Então, o Ministério Público do Trabalho poderia ser um espaço para a pessoa fazer essa denúncia, porque ela pode ser até anônima. Então, a pessoa não fica mal vista, Claro. né? Então, ela tem uma perspectiva de trabalho, uma saída assim, né? As empresas também têm aberto, agora com a pauta da inclusão em alta, as empresas têm aberto canais de comunicação no compliance, ouvidorias e canais de denúncia. Então, para além da questão processual, Ministério Público, você ir na delegacia para que seja instaurado o inquérito policial, é interessante também você abrir esse canal de comunicação com a empresa, também de forma anônima, assegurando. Empresas de grande porte costumam fazer isso.
Um outro ponto é aquelas pessoas que estão sendo violadas, sofrendo discriminação na internet, que está cada vez mais comum. Existe alguma dificuldade em relação a isso? Porque muitas pessoas se escondem por detrás de perfis fakes, Sim. mas ao mesmo tempo a internet tem criado mecanismos, junto com a própria Câmara a própria Câmara Legislativa abriu um canal lá que você pode denunciar. Recebe essas denúncias. E o Disque 100 Isso também vai de ser direitos investigado. humanos. Tá, Disque 100. Disque 100. Sim. Tá certo. Gente, temos muito que caminhar ainda, temos muito que fazer, né? Não é fácil o trabalho, mas eu já parabenizo vocês, viu? Pelo trabalho que vocês realizam e obrigada mais uma vez pelo Eu que papo aqui. agradeço. As portas Obrigada. da revista da TV Gazeta estão sempre abertas para todo tipo de conversa e discussão e essa é muito importante para que a gente tenha um Brasil cada vez melhor, né? Então deixa eu agradecer ao Vinícius Mota, que é advogado, professor de Direito da Damásio Educacional e mestre em Direitos Humanos, e a Monique Rodrigues do Prado, que é advogada também, participante do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Vou deixar o contato do Vinícius, que é damasio.com.br, e da Monique, o Instagram você pode seguir no @Monique Prado. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Parabéns Prazer mais uma foi vez meu. pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada, Valeu. gente.